conquistas do Senhor. E é disso que trata a conquista de Canaã. Efésios também fala de um tema que se chama herança. E Josué também fala de herança. Nós vamos ver em Deuteronômio que lá existem menções. Veja que legal esse negócio de herança. Eu venho alguns meses que eu estou pensando no negócio de herança, né? E o que nós, como homens naturais, né? Como homem carnal, com essa raça humana, a gente pensa de herança, não tem nada a ver. Tem a ver com o plano horizontal, né? Herança, né? Morreu o pai, a mãe, tem a herança. Mas eu estou falando do ponto de vista espiritual, que é essa herança que interessa. Mas é outro nível de compreensão do que é herança. E essa herança qualquer um pode ter. É só ser guiado pelo Espírito Santo. É só deixar ser encabeçado por Jesus Cristo. E conhecer a palavra cada vez mais, que é o que a Academia Dynamis faz. É estudo da vida espiritual. Esse é o nosso trabalho todo dia. Aqui na academia, num treinamento, e na Dynamis como uma vivência espiritual, né? E somos atacados todo dia. E as pessoas atacam e atacam, porque elas veem o problema na pessoa, elas não veem o inimigo atuando na mente delas. A nossa herança. Eu vou citar só um trecho, existem outros, se os irmãos quiserem, podem pesquisar. Deuteronômio 40, Deuteronômio 4, 20 a 21. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim, por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Aqui você vê que primeiro fala da herança do Senhor. O Senhor tirou o povo de Israel da fornalha de ferro do Egito para que eles lhe fossem herança. Herança do Senhor nos seus filhos. Mas Então, a herança do Senhor nos seus filhos. Deus tirou o povo dele da escravidão do Egito para ser herança dele. O que aconteceu? Morreram todos no deserto. Por quê? Porque não aceitaram Deus. Não obedeceram a Deus. A mesma coisa que Adão e Eva. Não obedeceu a Deus. E hoje? Hoje, 95% das pessoas, no meu entender, não obedecem a Deus e acham que por falar em Deus, elas estão obedecendo a Deus. Assim são os religiosos. E hoje que não falta é religião, né? no final do versículo 21 fala na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então aqui nós temos no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, o Senhor falando ao seu povo. Ele quer lhe dar uma herança também, mas ele quer ter esse povo como herança sua. O Senhor quer conquistar uma herança em nós. E é curioso, irmãos, que Efésios diz a mesma coisa. Ali há a promessa de uma herança dupla. Então, essa herança é dupla, né? Efésios, que é o livro que eu tinha esquecido, ele faz um contraponto com essa história de Josué, né? Na entrada de Canaã, né? Na conquista de Canaã. E o sentido figurativo lá no Primeiro Testamento e o sentido mais realista, vamos dizer assim, espiritual no Segundo Testamento. O que é importante a gente destacar é que o inimigo ele não só invade a mente humana, como ele fica extremamente irritado quando ele não tem da parte que ele quer agredir, ele tem eco, né? Ele tem
retorno, né? Ele fica muito irritado, ele faz as pessoas se transformarem. E aí as pessoas acabam achando vítima daquela transformação. Ou seja, uma pessoa, por influência do inimigo, mata o outro e se coloca como vítima do outro a qual ela matou. E ela não consegue perceber que ela foi assassina, porque a mente dela foi atacada e o inimigo conseguiu invadir, até que ele mata o outro. Eu estou falando matar para tentar chocar a mente da pessoa, porque é lógico que pode ser delitos muito menores. Por exemplo, furtar uma toalha da casa do outro, pode ser uma mentirinha, que errou uma mentirona, né? Pode ser invadir o celular, o computador do outro. A pessoa se acha no direito de fazer isso. E depois, então, o que o inimigo faz? À medida que a pessoa invadiu e ela se sente no direito de invadir, ela vê uma mensagem e o inimigo também faz ela transformar aquela mensagem numa realidade que é só na cabeça dela. Veja como o inimigo ele invade e faz as pessoas se transformarem para participar do mundo que jaz no maligno, né? Isso está acontecendo toda hora, todo dia e há muitos anos ou milênios, né? Desde Adão e Eva. Não tem uma história que Caim matou Abel? Caim é o primeiro filho de Adão e Eva. Ele mata o outro irmão, que é mais novo que ele. Por que vocês acham? O inimigo invade a mente dele e faz ele matar o irmão. Caim matou Abel. Isso acontece todo dia, toda hora, em todos os lugares, de formas mais ou menos impactantes, mas acontece com uma simples mentira, um simples invadir a casa do outro, como simples invadir um equipamento, invadir o coração do outro, inclusive, né? Porque a pessoa desrespeita o outro, achincalha, xinga, né? Agora, o Filho de Deus não revida, ele fica quieto, né? Isso irrita mais ainda o inimigo, né? Porque ele quer contenda. E a hora que ele não consegue contenda, ele fica desesperado para querer acabar com. Quer criar contenda, né? E até de um bater no outro. Aí, quando um bate no outro, aí o inimigo sossega, né? Porque ele conseguiu o intento dele. O ataque que nós sofremos hoje foi tão forte, né? Que eu achei que eu não ia fazer a live, porque a pessoa ficou desesperada, né? E isso está tudo devidamente gravado e comprovado, até para, enfim, procurar um pouco de segurança, né? Até para a própria pessoa agressora. Efésios 1, 13 e 14 nos diz assim: fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Aqui fala da nossa herança que ele nos dá. Mas Efésios 1, 11, um pouquinho antes, né, do 13 e 14, Efésios 1, 11 fala nele, digo, no qual fomos também feitos herança. Nós fomos feitos a herança dele. Efésios 1, 18, um pouquinho mais adiante. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então aqui nós vemos algo maravilhoso. O Senhor quer nos dar uma herança, Ele tem uma herança preparada para nós. Essa herança, agora, ela não é o céu. O céu faz parte daquilo que Deus tem preparado para nós. E isso é maravilhoso. Mas existe uma herança aqui. Aquele povo foi tirado. E aí, pessoal, qual que é a herança que Deus tem para o filho dele? E qual a herança que ele quer do filho dele? Se eu acho que uma pessoa que não tem Espírito Santo não vai entender isso. Mas o objetivo nosso aqui é treinar a vida espiritual. A gente tem que falar, não no sentido de atacar alguém que não está tendo esse discernimento. Ao contrário, a gente está aqui na academia para treinar a vida espiritual
dando exemplos e testemunhando a nossa vida. Então, quando Deus quer que a gente seja herança, ele quer que os filhos sejam herança dele, mas ele quer também dar herança para o filho. Como que ele faz isso? Muito simples. Forjando o Cristo em nós, nós passamos a ter o filho dele como cabeça nosso. E aí ele nos deu a herança, que é o filho dele, espiritualmente falando, e nós, espiritualmente falando, fazemos parte da família dele. Portanto, a herança é isso: é Cristo em nós e nós em Cristo. É fantástico, é fantástico. É a vida cristã, onde Cristo vai sendo forjado em cada um de nós à medida que haja um novo nascimento. O problema é que quando não há arrependimento, a pessoa fica na mão do inimigo. E aí, misericórdia. Do Egito para